Esse vídeo é patrocinado pelo meu xará, Dr. Gabriel Miranda. Abraço, Gabriel, muito obrigado. Após retomar a titularidade, Eduardo Moura fala sobre o preparo mental e físico para as finais do Campeonato Sergipano, o mesmo Eduardo Moura que contra o Itabaiana completou 50 jogos vestindo a camisa do Confiança. Falando em zagueiro, nós temos o reforço, finalmente, depois de cobrarmos tanto, um reforço, chegou Lucas Cunha. Lucas Cunha chega para reforçar o elenco. Será que ele já chega para ser titular, para ajudar nas finais, ou não é tão bem assim? Vou trazer uma notícia que talvez não te agrade tanto sobre esse tema. A polêmica do dia: ingressos para sócio torcedor dos Vermes. Os clubes fizeram um acordo e cada clube vai ter uma cota para seus sócios, tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta. Vou explicar como aconteceu esse acordo e a polêmica em torno dele. Vamos que vamos, giro de notícias, semana de final, semana de derby, semana de Sergipe Confiança. Confiança Sergipe valendo o título do Campeonato Sergipano. Meu nome é Mike Gabriel, você está no canal Dragão de Aracaju, sejam bem-vindos e vamos aqui falar bastante sobre Confiança. Dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu comentário, o que é que você achou das duas últimas apresentações de Eduardo Moura e como está seu espírito para a final do Campeonato Sergipano. Considere se tornar membro do canal, você me paga um cafezinho todos os meses e ajuda a gente a se manter de pé. Campanha de rocha tá rolando, YouTube Shopping, eu sempre tenho deixado alguns produtos relacionados ao Confiança, clica lá que você vai gostar. Não muda nada para você, mas a minha ajuda bastante. Vamos lá. O Confiança chegou na final do Campeonato Sergipano, todos falando, e essa semana é aquela semana de preparação, né? Os treinamentos voltaram ontem o time se reapresentou e quem deu a entrevista coletiva do dia foi Eduardo Moura. Eduardo Moura falou sobre todo o processo de reverter a desvantagem, de mentalmente, enfim, ele falou sobre o equilíbrio e já projetou a final. Ele trouxe uma frase icônica: finais não se jogam, se ganham. Confere aí o que falou Eduardo Moura sobre a final e a concentração para ela. Nível de concentração lá em cima. A gente sabe da importância desses dois jogos. Finais não se joga, se ganha. Então a gente vamos se preparar bem para esses dois jogos. Eu tenho certeza que vamos conseguir, porque o nosso time está focado, estamos determinados a isso, trabalhamos forte todos os dias. E com a nova chegada do professor Caçapa, a gente tem certeza que a gente vai conseguir esse grande objetivo. Bem, é isso, né? São as palavras de Eduardo Moura. Falou também sobre a chegada do professor Caçapa, pelo que a gente viu no jogo contra o Itabaiana e pelo natural do futebol. Mexeu com o ambiente, melhorou. A coisa acho que estava um pouco morna, ele chegou ali para dar uma chacoalhada, dar uma fervura, aumentar o teor da fervura. E eu imagino que a gente chega no melhor momento, pelo menos em termos anímicos. Primeiro momento do Luizinho Lopes do vídeo. Pelo menos em termos anímicos, a gente chega no melhor momento da temporada para enfrentar o Sergipe na grande final. Sobre a jornada dele no Confiança, Eduardo completou 50 partidas vestindo a camisa do Dragão. Veja o que ele falou aí sobre essa marca que ele atingiu. Primeiramente, para mim é uma honra, né? É uma honra, uma marca histórica para minha carreira. Fico muito feliz por completar essa marca histórica pelo Confiança, né? Um clube grande do estado, é um clube que eu tenho admiração, tenho um respeito, um carinho muito grande por esse clube, e pode ter certeza que eu vou continuar dando o meu melhor para honrar esse manto, né? Que foi o clube que abriu as portas para mim, acreditou no meu trabalho, no meu talento, então eu vou honrar esse manto até o último minuto de jogos, de treino, e para coroar, em nome de Jesus, com esse tricampeonato. É isso, Eduardo é um cara que desperta amores e ódios, é um cara que ele precisa da temporada tá correndo para ele adquirir a melhor forma, mas ainda é um jogador que de vez em quando toma uns amarelos, de vez em quando dá umas pichotadas, mas é um cara que se entrega muito.
normalmente, quando encaixa com a dupla de zaga, ele joga muito bem. Não aconteceu ainda, mas quem sabe Kassab está buscando isso com a dupla junto com o Ícaro. Enfim, valeu aí pelos 50 jogos, que venham mais 50 e que venham mais conquistas do nosso querido Eduardo Moura. Doutor Gabriel Miranda é apoiador e patrocinador deste canal. Gostaria de agradecer muito a ele pelo apoio, pelo patrocínio e deixar um forte abraço para o meu xará, Doutor Gabriel. Falando em zagueiro, vamos agora falar sobre a contratação de Lucas Cunha. O Confiança contratou nesta segunda-feira Lucas Cunha, de 31 anos. Ele vem por empréstimo do Noroeste para reforçar o sistema defensivo. Lucas tem a carreira com passagens por clubes como Caxias, onde ficou por 2 temporadas, São José e Portuguesa Santista, além de uma experiência internacional que ele teve na Arábia Saudita, no Al Adalá. Em 2026, ele fez... em 2026, esse ano, ele fez apenas 2 jogos e ficou somente 16 minutos em campo, ou seja, é um jogador que vem com baixa minutagem. Não sei se ele chega já para jogar a final. Claro, ele estava treinando com o Noroeste, disputando o Campeonato Paulista, salvo engano, o A2 ou era o A1, não me lembro agora. Mas entrou muito pouco, então ele tá sem ritmo de jogo. Eu imagino que ele vai ser uma opção para o banco e uma opção para o decorrer da temporada, notadamente a Série C do Campeonato Brasileiro. Já em 2025 ele jogou bastante, 38 jogos, ele fez 28 pelo Caxias entre o Campeonato Gaúcho e a Série C do Campeonato Brasileiro. Caxias que terminou em primeiro na fase de grupos da Série C, na primeira fase da Série C, não tem mais fase de grupos, e assim que acabou a primeira fase da Série C, ele saiu e foi pro Al Adalá da Arábia Saudita, onde jogou 10 partidas, estava em atividade até mais ou menos dezembro. Eu trouxe esse estado inicial, que ele só atuou 16 minutos em 2026, mas ele até que jogou até dezembro, vamos dizer, tirou umas férias, mas ainda assim, baixa minutagem para quem espera um reforço para atuar imediatamente. Além na sua segunda passagem pelo Caxias, agora em 2025, foi eleito o melhor zagueiro da Série C em algumas rodadas, em 2 ou 3 que eu consegui apurar. E não sei se por acaso ou não, ele saiu e o Caxias passou a não jogar tão bem assim, e a segunda fase do Caxias foi decepcionante. Caxias que chegou à segunda fase como postulante ao acesso e acabou de forma melancólica, salvo engano, na lanterna de um dos quadrangulares do acesso. De qualquer forma, que Lucas seja muito feliz em Aracaju, seja bem-vindo ao Dragão, ao maior clube desse estado, e que você consiga aqui o que não conseguiu lá no Caxias, chegar à Série B do Campeonato Brasileiro. Agora vamos para a polêmica do dia. Em reunião na Federação Sergipana de Futebol, eu peguei essa informação no site futebolsergipano.com, do Barroso Guimarães. Foi-se falado de uma reunião mediada por Milton Dantas, presidente da Federação Sergipana de Futebol e vereador por Aracaju, e cada um dos times concederá ao seu rival 500 ingressos exclusivos para os sócios torcedores. Ou seja, no primeiro jogo, o jogo agora de ida, os sócios do Sergipe terão direito a 500 ingressos para o clube destinar como bem querer. Já o Confiança, no jogo de volta, no dia 14, terá os mesmos 500 ingressos para destinar. A torcida não gostou nada disso, foi uma polêmica grande nas redes. Eu não estava entendendo nada, porque eu não vi nenhuma fonte oficial falar até encontrar essa matéria no site futebolsergipano.com. A torcida está muito chateada porque na primeira fase o Sergipe teve o mando de campo, não dividiu a renda e não permitiu que os sócios entrassem. O Confiança prometeu uma reciprocidade, uma retaliação no próximo jogo onde seríamos mandantes, e essa retaliação não veio. Veio um acordo de cavalheiros para que cada clube garantisse pelo menos 500 de seus sócios no campo. Além de tudo isso, o Sergipe tem apenas 500 sócios, ao passo que o Confiança tem mais de 1.200 sócios. Ou seja, enquanto eles vão garantir a carga dos sócios completa, a gente ainda vai ficar com mais de 700 sócios de fora do jogo. Então isso realmente chateou a torcida.
é notório, e segundo informações, a ideia era que os sócios tivessem em toda a sua amplitude acesso ao jogo, ao estádio, mas eles só toparam fazer em 500 ingressos. O Confiança não quis se estressar, não quis entrar em polêmica. Tá muito claro desde o início do campeonato, desde antes de iniciar o campeonato, que o Sergipe quer bagunçar e quer levar esse campeonato para ser uma briga de bastidores, e o Confiança não tá aceitando. Do Confiança não aceitar isso, eu entendo, eu até concordo. Agora, o que eu não concordo é o Confiança ter essa postura muito de bom moço, de dizer, não vamos entrar em polêmica, não vamos isso, não vamos aquilo. Nesse caso específico, eu não sei se eu agiria diferente se eu fosse dirigente, porque no final das contas, você garante 500 sócios lá, sócios que são um vetor financeiro importante para o clube, o sócio precisa ser prestigiado, mas realmente, mais uma vez, o Sergipe bate o pé, faz chilique, faz beicinho e acaba ganhando. Acho que o mais justo seria que todos os sócios dos dois clubes estivessem aptos para entrar, e eles poderiam fazer uma campanha de associação agora, baratear os preços, enfim, estaria dentro do direito deles. Agora, o fato da gente ter mais sócios, a gente acaba sendo penalizado sob as bênçãos de Miltinho, que inclusive ajudam todos os clubes, incluindo o Confiança, isso aqui é um pouco demais. Eu não entrei tanto nessa polêmica, eu tô falando isso agora porque realmente eu vi uma fonte, também não vou me omitir de falar, mas eu acho que realmente Confiança precisa muito abrir o olho. Não tô vendo movimentação de trazer a arbitragem de fora, então a gente tem que ficar muito de olho como será a arbitragem da final, e se a gente for prejudicado, não vai ser por falta de aviso, porque eu venho falando disso desde o início da competição. Então fica aí a coisa do Confiança poderia ter pelo menos dessa vez batido mais o pé, tentado apelar para o bom senso de Miltinho. Não dá para ficar assim, de repente a gente não pode botar nossos melhores jogadores porque eles não têm tão bons assim, ou vice-versa. Isso não faz o menor sentido. Se faz um acordo, se já é tão difícil manter um futebol profissional, agradar os sócios, levar torcedor, chega na final, aí você não consegue prestigiar o sócio torcedor dos dois clubes, porque um dos clubes da capital, que tem uma torcida equivalente, não consegue ter uma quantidade boa de sócios e acaba aí nivelando por baixo. Como eu falei, não sei se eu faria diferente se eu fosse a SAF, melhor 500 do que nada, mas mais uma vez os caras vencem nos bastidores, mais uma vez os caras querem levar polêmica, e mais uma vez a gente tá aqui falando de algo que não seja ingresso, torcida, festa, enfim. É lamentável essa postura, assim como é lamentável a postura do Confiança de estar sempre botando panos quentes, deixando as coisas passarem, e assim como é lamentável a postura da Federação Sergipana de Futebol, na pessoa de Miltinho, de toda hora ter que passar a mão na cabeça desses caras. Tá na hora das coisas serem mais profissionais, porque no final das contas, quem faz o trabalho de direito acaba sendo penalizado. É isso, turma. Não queria ter falado desse assunto, mas infelizmente nem tudo a gente controla. Vamos lá, terça-feira, dia da gravação, temos novidades da Copa do Nordeste. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Enquanto eu gravo, tá rolando sorteio e tal, então para adiantar as coisas, então se sair um vídeo logo após o outro, assiste os dois, engaje nos dois, porque você me ajuda. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.